Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um produto baratinho que existe há muitos anos no mercado e eu quero contar para vocês qual produto é. Segura aí só um pouquinho que a gente já vai conversar. Muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta ao canal. O assunto de hoje são os nossos cabelos. Gente, hoje em dia nós temos inúmeros, uma infinidade de opções de produtos capilares, alguns produtos muito bons, outros nem tanto, outros que prometem mundos e fundos e não entregam, e outros que não prometem nada e entregam tudo. Hoje eu vim falar de um produto que é baratinho, é o que eu uso no meu dia a dia, no meu cuidado diário, naquele cuidado básico com os cabelos, e digo a vocês que funciona bastante. Gente, é esse aqui, você encontra em qualquer mercado, e a Masterol. Esse no caso é o amarelinho, tá? O de babosa. Gente, esse produto aqui, você vê que tá escrito Yamaha aqui, né? Esse produto aqui, eu tava me lembrando da história dele esses dias e eu preciso contar para vocês. Gente, esse aqui você vai ler que ele existe desde 1967. Eu conheci essa marca Yamaha 1984, 85, eu não me recordo direito. Sim, gente, eu sou dinossáurica. Eu me lembro que naquela época, Yamaha praticamente ninguém conhecia. Como que eu conheci? Meu pai, nessa época, ele tinha um primo, tá? Que ele e a esposa tinham um salão de beleza, ela era cabeleireira, tá? E um dia ele levou um galão de 5 litros, né, e falou para o meu pai, olha, e naquela época estava escrito, esse galão estava escrito Yamaha, e não estava escrito Yamasterol, isso tudo que a gente vê hoje, tá? Estava escrito creme rinse, era amarelinho, né, essa mesma consistência aqui, e eu lembro desse primo do meu pai falando, olha, esse aqui é um produto, eu não lembro o nome da esposa dele, tá? Mas ele falava, esse produto aqui a fulana não fica mais sem, as clientes estão amando, é um japonês, ele falou, esse produto foi um japonês que criou, e não sei o que, não sei o que, e vendeu esse galão pro meu pai. Então, a gente tinha uns frascos vazio em casa, aí meu pai reabastecia, meu pai ou minha mãe reabastecia pra gente usar. Eu lembro que nessa época, a gente sempre teve cabelo liso, né? Para quem não sabe, eu tenho uma mistura, tá? Eu tenho um pouco de descendência italiana e japonesa também. Então tinha aquele cabelo mais puxado para o oriental, aquele cabelo liso, escorrido. Enfim, e eu lembro que daí a gente usava, e eu lembro que era o cheirinho bom e que as amigas, né, ficavam elogiando, nossa, o cabelo é bonito, que cheiro gostoso, enfim. Era, naquela época, que era conhecido naquela época como creme rinse da Yamaha. Gente, anos se passaram e depois, poucos anos se passaram, eu mudei, né, a gente mudou de cidade, foi para uma cidade mais distante, depois nunca mais eu vi, tá? Aí o que que acontece? Porque na época que eu conheci, né, na época creme rinse, né, da Yamaha, a gente morava em São Paulo, tá? São Paulo, capital. Depois a gente mudou para uma cidade do interior e daí era bem mais distante. Enfim, eu morei nessa cidade do interior acho que uns 2 anos e depois disso eu fui morar fora e fiquei muitos anos fora do Brasil. E quando eu voltei, eu lembro que via no mercado, eu já via no mercado esse aqui, uns pequenininhos, outros um pouco maior. E eu lembro de ter comprado uma vez e depois parei, enfim, ia testando outros, né, outros condicionadores, outros shampoos, enfim. Eis que agora, em 2025, eu voltei a usar e está dando muito certo para o meu cabelo. Hoje em dia nós temos uma variedade maior. Naquela época, a única coisa que a gente encontrava com facilidade da Yamaha era água oxigenada. Isso eu lembro bem, que eu não prestava muita atenção, eu era criança, né, gente? Mas eu lembro bem da água oxigenada, que existe até hoje a água oxigenada, tá?
Mas hoje a gente tem uma infinidade de opções para tipos de cabelo, finalidades diferentes, né? Inclusive comprei alguns aí para testar e vou trazer para vocês, tá? Resenha. Enfim, vou esperar chegar e, né, daí mostro para vocês, tá? Faço o unboxing, mostro para vocês e digo para vocês aonde comprei, tá? Porque tem que chegar primeiro para a gente saber se vai chegar tudo certinho. Porque esses produtos que eu comprei da Yamaha, eles não são fáceis de achar. Alguns não são fáceis de achar, tá? Mas enfim, gente, fica a dica, tá? Para quem ainda não conhece, é baratinho, tá? Eu acredito que bastante gente já conhece. Mas, gente, se você não conhece, olha, experimenta, tá? Experimenta, testa no seu cabelo, porque o que eu faço? Eu lavo normalmente com shampoo, enxago, aí eu passo o Yamasterol, eu tiro bem o excesso de água, passo o Yamasterol e deixo ele agindo no cabelo enquanto eu tomo banho normalmente e depois eu enxago. Gente, quando eu vou enxaguar, o cabelo absorveu bem o produto. Então, quando eu enxago, ele sai já liso, tá? Ele fica liso, fica macio ao toque. Então, é um produto que para mim funciona muito bem para o uso diário, tá? Então, eu recomendo, gente. Isso aqui é muito facinho de achar. A maioria dos mercados tem. Se eu não me engano, muitas farmácias têm. Então, se você ainda não conhece, vale a pena experimentar porque cabe no bolso, é um produto que cabe no bolso, tá? E se você já conhece e usa, conta pra nós como fica no seu cabelo. Se você usa esse, se você usa algum outro, porque tem vários, né? Aí conta aqui pra gente nos comentários, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, a dica do dia para cabelos, produto baratinho e muito bom. Gente, que eu conheço desde os anos 80 e voltei a usar agora, muitos anos depois, e estou gostando bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.